No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Bem, a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora da caridade material. Do livro Nosso Lar. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Do livro Os Missionários da Luz. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem, através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Do livro Os Missionários da Luz. No mundo vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas da morte ao sorvedouro jamais escapa ninguém. No céu só vale o tesouro daquele que fez o bem. Belmiro Braga, do livro Parnaso de Além Túmulo. O bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. De João de Brito, do livro Falando a Terra. Bem e mal. Quem se detenha exclusivamente no mal, apaga a lâmpada e foge à colaboração com a vida. Mas quem vive pelo bem, embora se aproxime do mal, consegue transformá-lo em coisa útil, porque encontrará possibilidades divinas em toda a parte, cooperando com Cristo para a luz eterna. Do livro Reportagem Além Túmulo. O bem é a sementeira da luz, portadora de colheitas de alegria e paz, enquanto o mal nos enegrece o espírito, como tinta escura que mancha os alvos cadernos escolares. Do livro A Mensagem do Pequeno Morto. Bem viver. A ciência do bem viver não está somente em nos não incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Do livro 50 anos depois. Bênçãos. Dores, lutas, sofrimentos são bênçãos de formação da divina sementeira nas zonas do coração. Do livro Cartilha da Natureza. Beneficiar. Para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidade no bem comum. Do livro Libertação. Benzeduras. As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espíritas e de assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre um enfermo e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Do livro O Consolador. Bezerra de Menezes. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado Adolfo Bezerra de Menezes,
fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores, que lhe serve a bandeira de caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Como acontece na radiofonia, em que uma estação emissora está para os postos de recepção, assim qual uma só cabeça pensante para milhões de braços, um grande missionário da luz, em ação no bem, pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho, ajustado aos desígnios de Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles, pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam, com extrema fidelidade. Do livro Ação e Reação. Biologia. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, envolvera para Deus com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Do livro O Consolador. Bispos. Nos primitivos movimentos de propaganda da nova fé, não possuíam nenhuma supremacia os bispos romanos entre os seus companheiros de episcopado, e a igreja era pura e simples, como nos tempos que se seguiram ao regresso do seu divino fundador às regiões da luz. As primeiras reformas surgiram no 3º século da vossa era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto dos santos. Os bispos romanos sempre desejaram exercer injustificável primazia entre os seus co-irmãos. Todavia, semelhantes pretensões foram sempre profligadas, destacando-se entre os vultos que as combateram a venerável figura de Agostinho, que se tornara adepto fervoroso do crucificado. À força de ouvir as prédicas de Ambrósio, bispo de Milão, a cujos pés se prosternou Teodócio Magno, penitenciando-se das crueldades perpetradas ao reprimir a revolta dos Tessalonicenses. Desde o primeiro concílio ecumênico da Nicéia, convocado para condenação do cisma diário, continuaram as reuniões desses parlamentos eclesiásticos, onde eram debatidos todos os problemas que interessavam ao movimento cristão. Datam dessas famosas reuniões as inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho. Ainda aí, contudo, nesses primeiros séculos que sucederam à implantação da doutrina de Jesus, destinada a exercer tão acentuada influência na legislação de todos os povos, não se conhecia em absoluto a hegemonia da Igreja de Roma entre os outros congêneres. Somente no princípio do século VII, a presunção dos prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que ortogou a Bonifácio a primazia injustificável de bispo universal. Consumada essa medida, que facilitava ao orgulho e ao egoísmo toda a sua nociva expansibilidade, tem-se levado a efeito até hoje
os maiores atentados que culminaram em 1870 na Declaração da Infalibilidade Papal, do livro Emmanuel. Bocas. Bocas reunidas na exaltação do mal se assemelha a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquências e de segregação espiritual. De André Luiz, do livro Instruções Psicofônicas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Bondade. A bondade não endossa a preguiça e nem suprime o valor da necessidade de luta na evolução das almas. Do livro Reportagem de Além Túmulo. A bondade é o amor que se desenvolve. De João de Brito, do livro Falando a Terra. A bondade é o princípio da elevação. De Mariano José Pereira da Fonseca, do livro Falando a Terra. Onde luzir o verbo da bondade, que auxilia e educa, aí se reflete, magnânima, a voz da providência. De André de Cristo, do livro Falando a Terra. Vê-se a miséria desditosa perambulando numa praça. Sob o seu manto de desgraça, clama o infortúnio abrasador. Eis que a fortuna lhe esconde, e passa o gozo muito ao largo, e ela chora ao gosto amargo, o seu destino, a sua dor. Mas eis que alguém a reconforta, é a bondade, abre-lhe a porta, e a fada, à luz dessa manhã, diz-lhe a sorrir: tens frio e fome? Pouco te importe qual o meu nome, chega-te a mim, sou tua irmã. De João de Deus, do livro Parnaso de Além Túmulo. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a desedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Do livro Pensamento e Vida. Braço. O impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida pode ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A atitude mental é que faz a diferença. De Alberto Seabra, do livro Vozes do Grande Além. Brasil. Na abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Exaltando o Brasil, berço de nossas melhores aspirações, saudamos o nosso glorioso futuro, rogando a Deus que tenhamos a coragem de sermos nós mesmos, unidos na execução do novo mandamento, que para os jovens da nação pode ser resumido numa simples palavra: trabalhar. De Deodoro da Fonseca, do livro Falando a Terra. Rejubilo-me observando que o Brasil não fugiu à vocação de fraternidade que lhe marcou os vacilantes passos do início. Por muito que esbravejem na crítica moderna os pessimistas intransigentes, que em tudo veem a falência espiritual de que sentem possuído, somos aqui lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, deposito de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Sempre existirá
que lobrigue inconsciência onde há juventude, aventura onde há necessidade, falta de segurança onde apenas sobra inexperiência. De Robert Southey, do livro Falando a Terra. O arado impõe o suor da preocupação e a inquietude da incerteza. O celeiro traça o sorriso da paz e do conforto. E a hora atual do Brasil ainda é de preparação intensiva, de ação experimental e de esforço edificante. De Robert Southey, do livro Falando a Terra. Não advogaríamos a causa do Brasil, que não necessita de nós para fazer-se valer na civilização contemporânea, nem desrespeitaríamos as grandes nações que orientam a vida moderna. Entretanto, seria lícito indagar se conviria o progresso material sem alicerces morais suficientemente consolidados. De que nos vale o poder aquisitivo, a técnica das indústrias, a produção em massa, a universidade ativa e a riqueza rural, se não possuíssemos diques capazes de barrar as paixões individuais e as raciais que ateiam o ruinoso fogo da guerra? De Robert Southey, do livro Falando a Terra. E agora que a ciência mortífera grava transitória supremacia nos regimes, estimulando a política da força pelo triunfo numérico, que a perversidade da inteligência lança o descrédito nos fundamentos morais do mundo, que a crise do caráter emite vagas negras de perturbação e desordem, que a toga desce da majestade dos seus princípios para dourar os instintos da barbárie nos tremendos conflitos internacionais que se agigantam no século, que a moral religiosa concorre ao pleito de dominação indébita, emergindo nas trevas da discórdia as consciências que lhe cabe dirigir, que a doutrina do sílex substitui os tratados nas guerras sem declaração, que os dogmas de todos os matizes se insinuam nas conquistas ideológicas da humanidade, preconizando a mordaça e o obscurantismo. Agora eu ponho os meus olhos em teus vastos futuro. De Rui Barbosa, do livro Falando a Terra. Templo de solidariedade humana. Teu ministério de pacificação e redenção apenas começa. Novo hino será desferido por tua voz no coro das nações. Nem Atenas adornada de filósofos, nem Espartas pejada de guerreiros, nem estátuas impassíveis, nem espadas contundentes, nem Roma, nem Cartago, nem senhores, nem escravos. Desdobrem-se, isso sim, em teu solo amoroso os ramos viridentes da árvore do Evangelho, a cuja sombra inviolável se mitigue a sede multimilenar do homem fatigado e deprimido. Desfralda o estrelado pavilhão que te assinala os destinos, e não te quebrantes à frente dos espetáculos cruentos, em que os povos desprevenidos da atualidade erguem cenotáfios e ossuários, a própria grandeza. Descerra hospitaleiras portas aos ideais da bondade construtiva, do perdão edificante, do ilimitado bem, porque somos em ti a família venturosa do cristianismo restaurado, e por amor, se necessário, 1000 vezes nos confundiremos no pó abençoado e anônimo dos teus caminhos floridos de esperança.
empunhando o código da justiça para o exercício varonil do direito, emergindo das sombras da morte, celeiro sublime da vida renascente. De Rui Barbosa, do livro Falando a Terra.